Tem uma história que eu já lembrei duas vezes aqui na conversa contigo que eu vou verbalizar que é do chinês. Sim. Fala que é um provérbio chinês que tinha um fazendeiro, que esse fazendeiro tinha um cavalo que Ah, trabalhava com ele, ajudava a puxar carga e tudo. E aí esse fazendeiro foi e de noite o cavalo fugiu e perdeu. sim. Aí no outro dia chegou a vizinhança e falou: Nossa, que tragédia, rapaz. Você perdeu seu cavalo, seu bem mais precioso. Isso é uma desgraça, isso é muito ruim. Aí ele disse: É, talvez. Talvez seja ruim. Quando foi no outro dia, o cavalo volta com mais 8 cavalos. O cara tinha um, agora tinha 9. E naquela época antiga, cavalo era posse, era você ter dinheiro. Então, nossa, você Ah, ficou mais rico do que antes. sim. E aí ele, que coisa boa, né? Aí ele disse: É, talvez. Passa-se um tempo e o filho dele, que ele tinha um filho levado, tenta montar no cavalo e cai e quebra a perna. Ah, E aí quando ele quebra a perna, que ele era o filho que ajudava o pai e tudo, e aí a vizinhança chega na casa dele e fala: Nossa, que tragédia. O seu filho não vai conseguir lhe ajudar por vários meses. Você vai ter que tomar tudo sozinho. Que coisa ruim. E aí o pai fala: É, talvez. E aí, no outro dia, logo de manhã cedo, a história conta que o governo militar chinês passa na região e seleciona todos os jovens homens que estavam aptos para isso. Quando vê o filho do fazendeiro, observa que ele estava muito quebrado eita. e se fosse para a guerra, ele era acabar dando mais um prejuízo para o exército que ajudando, pela condição Sim. dele que tinha quebrado e tudo. E aí a vizinhança volta na casa dele e fala: Nossa, que bênção foi que aconteceu com o seu filho. Deus fez o seu filho quebrar a perna para não ir pro exército. E ele novamente fala: talvez. E a lição da história que ela traz é que justamente quando a gente está no momento presente da vida, tem coisas que a gente acha que é uma maravilha para a gente, mas daqui a 2 anos você vê que não foi bom. Com a visão que a gente tem momentânea, que é uma visão curta, acaba que a gente não consegue entender, né, a magnitude, o que nos espera fora daqui. É verdade. Então, e todas as vezes tem uma coisa ruim que na verdade foi boa. Uma história que eu já trouxe aqui no podcast que para mim foi muito interessante na minha vida foi que eu capotei um carro. Foi. Eu tinha 2000 eu tinha 19 anos. Hum. Ixi, mas eu tô ruim de conta. Eu tenho 19 anos, foi imprudência que aconteceu comigo e foi no momento, um momento canônico na minha vida que foi uma desgraça. Foi muito ruim pra mim. Eu morava em Recife sozinho, passei uma semana sozinho em Recife, sem o apoio de pai, de mãe, de família e com um sentimento muito ruim por dentro, enfim. E hoje, quando eu olho pra trás e eu vejo essa história, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, Olha. por conta que isso me fez mudar, me fez evoluir e ser uma pessoa que eu sou hoje. Então, Sim. naquele momento, eu bebia muito, fumava cigarro com essa peste, que mãe não escute. Eu morava sozinho em Recife e tal, e eu vivi uma juventude, vou dizer assim, mais rebelde nesse momento. Sim. Finalmente, quando aconteceu esse acidente comigo, foi muito ruim, perdi carro, pá, 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 mas e aí? E agora? O que é que isso me fez fazer? E a história traz justamente que quando a gente acha uma coisa ou outra, vai mudando de acordo com o tempo. Então, o que a gente tem que fazer é estar vivendo e fazendo o nosso melhor possível. É verdade. Então tem coisas que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas o futuro a gente vai ver de frente para trás, que aí talvez seja mais fácil de enxergar, né? É. E aí quando eu vejo essas coisas que você está trazendo, essa sua história, essa sua labuta, então eu vejo que teve muitos esses talvez, É. que acaba que uma coisa que eu aprendi também, não sei onde é que eu aprendi isso, mas aprendi em algum canto, e acaba que eu sou curioso, aí eu pego uma coisa ou outra aqui, enfim, é que o nosso maior gás é a nossa maior dor. É Então, verdade. quando a gente tem um maior problema, tem aquelas coisas, é o que movimenta a gente a querer melhorar. Sim. Em dezembro do ano passado, a gente trouxe aqui pastor Edilson, que ele trouxe uma mensagem mais ou menos desse sentido, que se você está procurando seu propósito, se você está procurando o seu caminho de vida e não sabe para onde vai, eu sou da teoria que qualquer caminho serve. Então, você tem que É. buscar, você não pode ficar parado. Mas se você quer algumas dicas, vou dizer assim, a dica que o pastor Adilson trouxe foi justamente essa. Veja o que é que você se incomoda, veja quais são suas dores, que a partir das suas dores é que você vai conseguir ter forças para enfrentar ela e ir.
não é que não vai ter medo. Vai ter medo, mas a gente tem que estar enfrentando, sabe? É Como verdade. você muito bem enfrentou aí nessa sua trajetória aí, viu? É verdade, Toninho, eu tinha tanto trauma. Devido a esse trauma que E o que é tive, que não trouxe um tem? monte de problema. Era medo de escuro. Era tanto medo. Pois eu consegui, através desse trabalho, através todo esse desafio que eu Gente, medo tive, escuro perdi e pulverizava e a luz. pulverizando. Medo de fantasma. Tu pensa aí, Imagina você pulverizando lá e gritando, dando um susto. eu pulverizando no dia da lua cheia. Quando eu vi aquela lua cheia, ai meu Deus, lobisomem. Olha, mas nunca apareceu, viu? Isso é na cabeça da gente. Mas eu tinha esse medo, e era um medo assim que me paralisava, Sim, que eu não sim, fazia nada. E tive que enfrentar, tive que aprender a andar no escuro. sim. Teve um momento do trator quebrar, no meio da noite, lá no meio da roça, e eu saí caminhando sozinha. Ixi. Gente, e aí eu dizia, meu Deus, menina, que orgulho de tu, Mas quando a gente né? olha, quando a gente tem uma frase que quando a gente olha quando a gente faz o impossível não deixa de ser deixa de ser impossível, né? Assim, para as pessoas, então, você vai fazer aquilo é impossível, tu não vai conseguir, aí tu faz, aí o pessoal que disse que não ia fazer parabéns e tal, Então, são coisas que a história se rima, né, é na sociedade. verdade.